galera, muito bom dia para vocês, muito bom dia. Hoje é dia 21 de abril de 2021. Hoje é dia que se comemora, qual dia mesmo? Lá na escola da roça, quando a gente chegava lá na escola, a professora falava assim: qual dia, o que se comemora hoje? Aí as pessoas falavam assim: dia do Tiradentes, professora. Aí vai botar a pergunta: e quem foi Tiradentes? Qual o nome dele? Aí a gente respondia assim: Tiradentes, o nome dele foi Joaquim José da Silva Xavier. Ai, meu Deus do céu. Aí que ano foi que ele nasceu? Ele nasceu em 12 de novembro de 1946. Aí ia rolando a ideia e aí a pergunta: o que ele era, Tiradentes? Aí disse que ele era dentista. Por que Tiradentes morreu? Aí a resposta correta, na verdade, é que Tiradentes morreu porque ele estava tentando a libertação do Brasil, é isso? Mas segundo a história, por causa que ele traiu o rei. Então o processo que ele sofreu, que chegou até a pena de morte, a morte dele, que ele foi enforcado, depois todo esquartejado e em praça pública, foi porque ele traiu a confiança do rei, a sua majestade. Então fica a pergunta: ele era herói ou vilão? Eu não sei o que ele era. Eu sei que na história, o processo que ele sofreu foi como vilão, mas na história brasileira depois foi tornado como um herói, um mártir. Eu não sei qual que é a realidade a realidade. O que significa que esse homem, ele era comerciante, ele era minerador, ele fazia parte da junta militar de Minas Gerais, entendeu? Que era do pessoal dos reis, e com certeza ele era um cara muito importante no Brasil, como minerador, como dentista. Outros falam que um dos fatos que ele foi morto é por preconceito, porque o trabalho do dentista é um trabalho braçal. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não acredito nesse preconceito. Mas o legal da história é quem era o Joaquim José da Silva Xavier. Aí Tiradentes, professor. Era uma história legal, que quando nós na escola da roça, nós chegávamos na escola, a primeira coisa: quem é toradas porque errou errou alguma coisa falando de Tiradentes. No dia 21 de abril se comemora o dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Onde ele nasceu? Ele nasceu em Ritápolis, Minas Gerais. Qual data ele nasceu? Como eu estava falando, ele nasceu em 12 de novembro de 1746 e ele morreu no Rio de Janeiro em 21. Como eu estava falando, ele foi enforcado, ele morreu uma forca e foi esquartejado em praça pública. Esse é a pessoa do Tiradentes, um comerciante. Ele era minerador e também ele era um dos caras forte na junta militar da época real. Então alguém fala que ele é herói e outros falam que a história vai dizer que ele foi um traidor, como se fosse um Judas da época, entendeu? Ele estava traindo a confiança do rei e por esse motivo ele foi morto. Essa é a história de senhor Joaquim José da Silva Xavier. E o mais interessante era que quando a gente chegava na escola, a história legal, e o que eu acho mais interessante mesmo, é que por que motivo que as pessoas têm que morrer para se tornar herói na história? Por que as pessoas não se tornam herói? Por que as pessoas não se tornam herói antes de morrer?
essa pergunta que fica. Porque o cara pode ser um bom cantor, um bom apresentador, um bom cristão, um bom porteiro, um bom marceneiro, mas ele nunca é coroado antes que morra. Depois que morre, que morreu fulano, que ele era tão legal. Ó, ele foi enforcado por lutar pela independência do Brasil. Essa é a versão que ele é um herói. E a versão que ele foi processado foi por um processo de traição, que ele traiu a coroa do rei, entendeu? A sua majestade. Essa é a história que eu li, mais ou menos parecido. Esse foi o senhor Joaquim José da Silva Xavier. E se você puder, se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe sua notificação, assine a notificação, like e se inscreva no canal para que o canal consiga melhorar. Mas eu falei sobre esse vídeo não é porque eu sou o literário, não. Eu quero falar sobre as injustiças que as pessoas passam e só depois de muito tempo que elas morrem é que vai aparecer que ela era herói e não era vilã, entendeu? Então, por que não que as pessoas fossem coroadas antes de morrer? Essa é a ideia, eu não sei te explicar, mas fica o meu questionamento nessa questão. E aí, galera, meus questionamentos de hoje, o meu vídeo vai falar sobre Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, porque hoje é 21 de abril, e o meu questionamento é por que as pessoas não são coroadas antes de morrer? Por que elas não são tornadas heróis antes que morra? Aí primeiro ela morre, depois ela é herói, entendeu? Essa é uma questão, por que isso acontece no mundo, não é só no Brasil. E esse vai meu questionamento. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele tinha outras profissões, ele era comerciante, minerador, ele cuidava de um alferes da cavalaria de Dragões de Minas Gerais. É isso aí, era a força militar, da Força Militar de Minas Gerais. Então ele fazia parte desse batalhão da Força Militar, e ele atuava na capitania de Minas Gerais. Então ele não era uma pessoa comum, ele era um cara, não era político, pelo que eu percebi, não era político, mas ele foi esquartejado, foi primeiro enforcado e foi esquartejado em praça pública. Essa é o nosso questionamento. Por que as pessoas não coroado antes que morra? Aí depois que morre, falou, aí fica duas histórias. Ele era vilão pela lei, ele era vilão porque ele traiu o rei, e pela população de hoje ele é um herói porque salvou, porque lutou pela libertação do Brasil. Aí agora fica dois pesos e as duas medidas, que ninguém sabe qual que é a realidade mesmo. O que sabe mesmo é que ele morreu, e morto não volta para contar a história. Fique com Deus. Então, pessoal, eu tava aqui trabalhando um pouquinho e eu resolvi vem bomba. Eu resolvi falar um pouquinho. Diz que, como eu chamo, cara, o Tiradentes morreu. Ele morreu lutando para a independência do Brasil. Aí eu pergunto, será que deixa eu fechar a porta do carro aqui para não sair o som para fora do carro. Pera aí. Fechei o vidro do carro e agora voltei para zoar com vocês. Peraí. Se Tiradentes morreu por independência do Brasil, aí depois, passado um tempo, morreu. Disse que o cara foi enforcado, lutou, foi enforcado. Aí depois esquartejaram o cara, zoaram com o cara em praça pública. Beleza, aí, o tempo passa, e o Brasil é independente mesmo, será, velho?
Diz que o Brasil deve ter uma dívida, a dívida externa que ele nunca fecha. Combustível, diz que tem um pré-sal que de não sei quantos milhões de barris, e nós pagamos aí uma média de R$5 no litro de combustível. Um litro de álcool, poxa, velho, nós temos cana pra dedéu. E por que um litro de álcool é R$3,50, R$3,70, R$3,80? 1 quilo de carne, R$50. 1 quilo de frango, o maior absurdo. E eu quero saber, então esse cara morreu, foi inútil mesmo? Eu acho que esse cara morreu inutilmente, porque, peraí, lutou pra diacho, independência ou morte, nós somos independentes do que essa foi o cara lá que foi pra independência ou morte lá, foi, então esse aí morreu porque disse que traiu o rei, e aí beleza, fez a independência, diz que fizeram tudo que foi traçado aí nesse negócio aí para poder ter essa independência, aconteceu, esse daí morreu, e peraí, então o que ele fez? Esse cabra se lascou, porque foi tudo em vão o que ele fez, porque nós viramos, mesmo assim, ainda é a mesma coisa daquela mulher da Lei Áurea lá, pô, nós ainda continua sendo escravo de tudo, de preço alto, preço, meu, escravo do preconceito, escravo de todas as bagaceiras que possa imaginar, e nós ficamos, e aí? É verdade? Ou tudo que aconteceu, né, nessa história tem um pouco de mentira nessa pegada? Porque se esse cara foi até esquartejado para que ele conseguisse para a libertação do nosso Brasil. Então, por que motivo, cara, que nós trabalhamos igual um escravo, nós pagamos o preço de tudo, imposto mais caro do mundo, tudo que se paga no Brasil é mais caro, então nós não foi nem liberto, aí não foi de nada, porque, tipo assim, até aquela mulher lá que deu a Lei Áurea lá, Princesa Isabel, eu acho que ela foi em vão também, porque tudo que se foi feito, cara, a escravidão, ela continua em tudo. Nós estamos falando do descobrimento do Brasil, que o Brasil era saqueado por Portugal, segundo a história, levava ouro, levava tudo que tinha de bom daqui para fora, e ficava só as miçangas aqui. Então, e falando, diz que foi feito essa revolução para que o Brasil fosse descoberto.